Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista Portal ao vivo, direto do estúdio Portal de Comunicações. Prepare-se, porque o entrevista Portal de hoje é mais que especial. Então aproxime-se, câmera! Olha que legal, olha quem está comigo aqui hoje, brindando com uma grande audiência. O entrevista Portal aqui hoje recebe ele, rapaz, e com um currículo fantástico. Meu amigo Manuel Ferreira, nada mais, note aí, ó, nada mais, nada menos, formado em Pedagogia pela Unesc, mestre e doutor em Ciências da Linguagem pela Unisul e escritor. Nós vamos falar isso no programa de hoje. Manuel, boa noite, tudo certo com o amigo? Boa noite, Evandro, boa noite aos espectadores aí, os internautas, né? É um prazer, Evandro, estar aqui contigo. Ah, que coisa Te boa. Te conheço já há bastante tempo, né? Desde o tempo do esporte da Rádio Sambaqui. Verdade. Então, acho que fico contente que essa tua experiência na rádio acabou te incentivando a ir para a TV e para a internet, né? Isso é fundamental nesse crescimento, Evandro. Verdade. Mas que boa paz, o pessoal em casa tá super curioso, mas curioso demais. O Manuel é conhecido aí na praça inteira, escreveu outros livros, inclusive a gente vai falar um pouco, né, das outras obras. E mais antes, o Entrevista Portal está sendo transmitido pelo sistema Portal de Comunicações. E é claro, né, você pode... Claro, não só pode, como deve, né? Você deve aí deixar o seu recadinho em todos os canais. Lembrando que pelo sistema Portal, a TV Portal por assinatura, o pessoal está assistindo em casa, a audiência está aumentando. Você pode também deixar o recadinho nas redes sociais, você pode deixar também assistir pela TV Portal, pelo site portaljaguaruna.com, entra no site Portal Sangão e portal 13demaio.com. Todos os canais, portais e redes sociais, estamos lá. Pessoal que está em casa, sentadinho na poltrona, muito obrigado pelo carinho da audiência, você que chegou agora, obrigado. Olha, deixa o seu recadinho aí, deixa o seu recadinho, manda um abraço, porque o cara aqui, esse aqui entende, cara, esse aqui manja. Manuel Matias Ferreira, rapaz, o título é bonito, eu não vou mostrar a capa para deixar o pessoal na curiosidade, mas só vou ler. O signo e o ser das coisas mesmas é a nova obra do Manuel. Você já escreveu outros livros anteriores, né, Manuel? Eu lembro? Sim, Evandro, eu escrevi em 2001 um livro de poemas, né? Foi o primeiro texto assim que eu publiquei. 2001? 2001. E em 2015 um livro de contos que relata alguns personagens assim meio curiosos aqui de Jaguaruna. Foi usado o nome fictício e tal. Mas ele representava alguns personagens que rondavam por aqui, né? E foi um livro assim, foi bem acolhido, teve bastante leitura, foi bem vendido, né? Como é que é o nome do livro, o título? O primeiro é Nódoa e Orvalho, o segundo Nódoa e Orvalho. Nódoa e Orvalho. E o segundo ele é Olhar Avesso, que é uma visão, digamos assim, de um ponto de vista que a sociedade, que a comunidade geralmente não toma. De um pedinte, de um bêbado, de uma pessoa de rua. Então, eu pego esse olhar avesso, olhando a partir, né, são quatro contos naquele livro, que pega esse olhar, um olhar que a sociedade não vê, que são os tais dos invisíveis, né? E esses personagens fazem uma análise da comunidade e uma crítica também dos comportamentos ditos normais, dos poderes e tal, né? Então, eles são assim meio bizarros, mas eles fazem uma crítica social da própria condição da elite local, né? Então eu uso muito o diminutivo de lojinha, de cidadezinha e tal, para mostrar que quem acha que é muito grande e que é poderoso, ele acaba extremamente provinciano e extremamente pequeno no lugar que vive, né? Se ele não compreende a sua própria sociedade e a sua comunidade. Então,
E daí tem essa característica de... Esse é o livro... O Olhar Avesso. O Olhar Avesso, foi em 2015. Eu até... Era para ter trazido um exemplar para você também, acabei... Eu lembro que você foi na rádio, lá na época, né, para apresentar o livro, né? Eu tive na rádio, na TV, né? Apresentei na universidade e tal. E foi bom, assim. Não dá lucro, porque escrever... precisa ser um autor bem conhecido, que escrever... É mesmo, né? Para ganhar dinheiro, sim. Mas para viver e para dar motivo para viver é importante. Né? É o que eu faço. Porque, veja bem, eu trabalho no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? O meu trabalho como técnico judiciário. Então, é um trabalho, digamos assim, bem burocrático. É claro que eu analiso textos, né? Eu trabalho sempre com textos e a gente está sempre analisando o que é que o juiz, o que é que as partes falam, né? E a gente cumpre esse processo a partir dessa análise. E daí em 2015 eu acabei também me formando em doutorado em Ciência da Linguagem e a minha tese foi sobre a análise de sentenças judiciais. Então, lá no doutorado eu volto para os textos jurídicos, né? Uhum. No mestrado eu faço uma análise de um curso aqui em Jaguaruna, que é o curso Terra e Água, que é uma experiência do Sintraf, né, do meu amigo o Jadson e o pessoal da Cressol e tal. Na época o Madison, eu acho que era o presidente do Sintraf, e a Regina, a mulher de Jesus, ela era a secretária da Educação na época, e daí o meu mestrado foi analisando os textos desse grupo de alunos, jovens e adultos agricultores, né, no mestrado. Porque assim, Evandro, eu me formei em pedagogia em 2006, né, e na pedagogia eu gostei muito e me interessei muito pelas questões de linguagem na educação, né. Então, quando eu vejo que tem na Unisul um curso de Ciência da Linguagem que vai lidar basicamente com linguagem, acho que eu vou por aí. Não vou fazer carreira provavelmente, porque eu já tinha a minha profissão e tudo, né? Que legal. Mas eu vou fazer algum hobby, digamos, mais técnico, que eu vou gostar de estudar, que é a questão da linguagem. Daí entro na linguagem, entro na filosofia e daí tem aqui uma condensação de quase tudo que eu estudei em ciência da linguagem, em filosofia, em física. Tem uma coisa polêmica aqui, por exemplo, tem muitas coisas polêmicas. Sério mesmo? Por quê? Eu lido com a questão do signo, né? O signo, o que é? O signo... Essa é a nova obra. Então... Eu já estou emendando tudo aqui, não sei se posso fazer isso. Então, esse é o terceiro livro? Esse é o terceiro livro. Então você tem o direito de mostrar naquela lente ali o livro, olha ali. Olha que legal. Vou tentar aproximar um pouquinho aqui. Vou ver mais um pouquinho. Aí, ó. Então tá aí, ó. O signo e o ser das coisas mesmas. Eu vou te ajudar. E daí ele tem ele tem um subtítulo, né? Que é a Introdução a uma Filosofia das Duas Estruturas. Né? E as duas estruturas que eu falo é a estrutura propriamente da linguagem, dos signos, e a estrutura do mundo. Por que isso é interessante e é problemático? Por quê? Porque nós, seres humanos, lidamos com o mundo não como animal. O animal lida com o mundo tateando, vendo, somente isso, né? O homem usa isso também, isso é uma referência para o homem no mundo. Mas toda a representação do mundo, ela é linguística. Certo. Né? Então, quer dizer, uma coisa é o mundo funcionando, uma coisa é essa primeira estrutura, primeira natureza funcionando, e outra coisa é a natureza dos signos, das representações. E para nós humanos, tudo é representado, tudo é significado, tudo passa pelo viés da linguagem. Né? Porque pensa uma coisa muito simples. E daí eu vou pegar um filósofo e pego dois caras centrais. Um que é o tal do Saussure, que é um linguista, o fundador da linguística geral, né?
o grande teórico da linguística, e o outro é o Vygotsky. Vygotsky, ele é um pedagogo e ele lida na área da psicologia e ele vai dizer o seguinte: o ser humano não pode pensar se não tiver o signo como estrutura para organizar, ordenar e generalizar. Eu monto aqui no texto que eu digo que é a formação linguística da mente. Um dos artigos, que é o último artigo, que ele, nós pensamos e ordenamos o mundo a partir da língua. Direita, esquerda, cima, baixo, frente, atrás, né? E daí eu faço até um desafio com o leitor e com o ouvinte, é pensar uma coisa sem nome, Evandro. Pensa uma coisa sem nome. Pensar uma coisa sem nome? Como se fosse a coisa, né? Como se fosse aquela coisa. A coisa já é um nome, porque ela a palavra coisa é um nome tão genérico que ela representa tudo. Né? Mas ela é um nome genérico, extremamente genérico. Diz, a coisa, eu vou coisar. Já tem até uns textos que falam sobre isso, que virou o verbo, eu vou coisar, eu vou não sei o quê. Sabe o coisa? Né? Mas só que ninguém sabe o tamanho da coisa, né? A coisa que é a coisa, né? Sim, é porque aí que é. Ele é um signo extremamente generalizante. Ele generaliza a coisa, pode ser um copo, pode ser uma câmera, pode ser uma cadeira, a coisa, qualquer coisa, né? Tem um filme lá, né, o It, né, que é o filme em inglês, que é o isso, que é como se fosse a coisa também, né? E, então, mas as coisas para a gente ordenar no mundo, na nossa cozinha, a gente precisa de nome, a gente precisa de gaveta, a gaveta de baixo, de cima, do lado, né? O talher. A famosa organização. Sim, nós organizamos o nosso mundo a partir desses nomes e desses... Porque o que é que eu digo? O nome, ele é a origem do conceito. Porque para a criança tudo tem que ter nome, né? A criança aponta, isso é água, isso é... Né? E para o ser humano também. Porque a gente não consegue pensar coisa sem nome. Não tem. Agora, pensa um carro, um avião, uma bicicleta, uma árvore. Quando eu falo isso, quer dizer, tu traz a partir desse signo, né, que ele tem uma imagem acústica, ele tem uma representação do som, carro, né? Tu traz em mente um conceito de carro, aquele que tu tem experiência. Mas aí pode ser qualquer carro, né? O próprio nome carro, ele já é uma abstração que vai enquadrar um monte de automóveis. Um conjunto, né? E que daí, se tu for pensar, ele generaliza, ele generaliza dentro da série, né? Porque quando tu fala nos veículos automotores, tu fala carro, ou automóvel, né? O automóvel é mais tranquilo. Quando tu fala automóvel, aí tu pensa o que tu tem experiência própria, que é o teu, ou do teu vizinho, se tu não tem, né? Ou o que tu vê passar na estrada. Mas esse nome, carro, vamos simplificar aqui, ele é uma palavra que generaliza todos os carros possíveis. E não existe um carro, ou o carro, que seja representado pela palavra. Então a palavra, ela é uma estrutura fora que representa todos naquele grupo, né? E daí organiza o carro, o avião, o trem, né? E essa é a nossa forma de organizar o mundo. Por isso que quando eu faço o teste, pensa uma coisa sem nome, não tem. Agora pensa um micóbrio, um verme, uma erva, uma árvore, né? E daí tu traz para a mente a ordem do mundo. Significa, né? O que significa. Então, aí o signo é isso. É essa estrutura própria, né? Que é a representação das coisas do mundo, que ele tem, na fala, ele tem uma imagem, um som que eu expresso quando eu falo árvore, né? E traz uma outra imagem que é a imagem do que significa, do conceito de árvore. Só que daí eu problematizo porque ninguém sabe direito exatamente o que é, sabe? No senso comum a gente nunca sabe.
A gente pede um copo, né? Mas pode ser qualquer copo. Assim, o Brinho, meu filho, traz um copo. Ele vai lá, o primeiro que encontrar, ele traz. Aí ele assim, mas eu não quero esse copo, eu quero o copo. Ele assim, o copo. Será que o pai tem um copo que é o copo dele? Porque tem pessoas que têm, né? Não, esse é o copo que eu bebo, isso é a xícara. Então, eu não quero um copo, eu quero o copo. Daí isso ali seria aquele que vai representar para ti todos os copos, né? Mas, no geral, isso não existe. Porque tu pode representar com a palavra copo, qualquer copo, né? E daí... Interessante, cara. E é engraçado porque tem uma coisa que... E daí vai para a filosofia, os alemão, como se diz, né? Que é os grandes filósofos, os filósofos metafísicos, Kant, Hegel, né? Foram os alemães? São alemães. São, Os Wittgenstein, Husserl, né? Os caras que eles pensam essa questão, que eles falam da metafísica, né? Alguma coisa que está além da física. O Hegel fala do suprassensível. Uma coisa é o sensível, aquilo que tu toca, que tu vê e que aparece diante de ti, né? Outra coisa é o suprassensível, é aquilo que representa no conceito a ideia. Por exemplo, o livro. Esse livro aqui é o sensível, é o que eu toco, o que eu vejo, e que é um ente, né, que aparece para mim e eu represento com o nome de livro. Mas ele não é o livro propriamente da palavra, porque a palavra livro representa todos os uma livros. Biblioteca, né? É uma biblioteca, e daí o que é que vai, a própria norma técnica é que vai definir o que é livro, né? Certo. Porque um livreto, um catálogo, uma coisa assim, então as normas técnicas é que vão dizer, o livro tem que ter tantas folhas, tem que ter tal tamanho, blá, 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 né? Tem essas normas técnicas vão definindo. Mas na ideia tu tens, quando fala livro, pode ser um livro de Marx, o livro da Bíblia, né, que é uma biblioteca, que tem mais de um livro dentro, né, cabe vários livros. Mas uma coisa é isso, é o sensível, aquilo que a gente sente, que a gente toca, que a gente vê. Outra coisa é o suprassensível, aquilo que a gente conceitua. E daí o Hegel, que é o filósofo que eu mais admiro do ponto de vista dessa questão, é que ele vai dizer que as coisas, elas são definidas e determinadas no conceito. O conceito é que vai dizer exatamente o que é cada coisa, o que é uma coisa. E daí como é que ele faz para estabelecer o conceito? Ele joga com a oposição. O que é um livro e o que não é um livro? Um livro e um folheto. Onde um livro deixa de ser livro para ser um folheto e onde um folheto deixa de ser livro. Que ele fala do ser e não ser, né? Quando se contrapõe, que chega num ponto, num limite, que tu não tens... Não, aqui pode ser livro, aqui pode ser folheto. E qualquer coisa. O copo, né? Quando vai montando os copos e daqui a pouco tu vê que não, isso aqui já não é mais copo, isso aqui já é uma taça, isso aqui já é um jarro ou um semi-jarro, alguma coisa. Então, quer dizer, aonde que uma coisa é uma coisa e deixa de ser essa coisa para ser outra coisa. E o que vai estabelecer isso é o conceito dessa coisa, né? Para nós, o que é copo, o que é taça, o que é vaso, né? Que em espanhol taça é xícara, vaso é copo, por exemplo, e daí isso é arbitrário, porque cada língua e cada cultura tem a sua própria... Ele não tem, na palavra, ele não tem nada a ver com a coisa, ele é uma representação abstrata. Tanto é que nas línguas as coisas são diferentes. No caso do espanhol, né? Baço é copo e taça é xícara, né? E tu inverte, e isso tem a ver com a cultura, né? O que é que o linguista Saussure ele diz? A língua tem 3 características fundamentais. Ela é o signo linguístico, ele é arbitrário, porque qualquer nome pode representar qualquer coisa, né? Ele é convencional, porque quem convenciona é a comunidade que usa isso, né? Ou ele é temporário, sincrônico, ele chama de sincrônico, porque uma coisa ela é representada
num determinado tempo, num determinado lugar, de uma determinada forma. Por exemplo, né, a caneta que tem na mão, para nós caneta. Espanhol, bolígrafo. Né? Francês, estilô. Caramba, mas o cara Então, tá, ó. Então, quer dizer, isso é extremamente arbitrário, né? Porque são nomes completamente diferentes que vai representar para aquela comunidade de falantes esse objeto. Então, ele poderia ser de qualquer outra coisa, né? Por exemplo, a caneta ela tem uma origem na pena. Pena é lá que se pegava a pena, molhava na tinta, né? Ah, sim. Em inglês, me parece, não tenho dúvida que me corrija, que é pen, que Pen. tem essa origem da pena, né? Mas, então, isso quer dizer arbitrariedade de uma palavra que ela pode representar isso convencionado pela comunidade que usa, ela pode representar qualquer coisa, né? E vice-versa, qualquer coisa pode representar qualquer palavra. Então, e daí essa ordem, essa segunda estrutura que eu falo, porque é uma filosofia, se tu for pegar a literatura de um modo geral, os filósofos não tratam dessa forma. Eles meio que misturam tudo, sabe? É um problema que tem alguns filósofos que, o Hegel, por exemplo, que é um filósofo do conceito, ele vai trazer sempre o problema da língua. Ele diz que a verdade está no conceito, está na língua. A língua que diz o verdadeiro da coisa. Eu cito, ele diz exatamente isso. Que a língua que é... O conceito é a verdade do objeto, da coisa sensível. Mas como a língua é que representa esse conceito, então a língua que é a verdade das coisas. Então, mas ele não discute, digamos assim, esse problema da representação e esse problema dos dois mundos que eu separo, digamos, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista metodológico, eu separo, mas na vida comum não tem como mais separar, né? E tem uma consciência que é bastante inconsciente, digamos assim, né? Que é a questão de achar que o nome das coisas são as próprias coisas e as coisas é como se fosse uma etiqueta, né? Como se o nome fosse uma etiqueta das coisas. Mas não tem nada a ver com a coisa. Ele tem a ver com o uso, tem a ver com a cultura, tem a ver com uma história, né? Tu pega, por exemplo, o mouse do computador, né? Em inglês, mouse é rato. Sim. Ele tem aquele formatinho de rato, eles botaram para ele de ratinho, né? Em francês é ratatouille, que é um ratinho pequeno. Aqui no Brasil, no português, a gente não tem como chamar de rato aquilo, a gente chama de mouse. Né? E muita gente usa mouse e nem sabe que mouse é um rato, né? Como eu não sabia. Né? Assim, conheço pouco o inglês e tal. Ah, mas você tem um bom conhecimento. Mas daí, aquela cultura e aquela experiência primeira que estabeleceu aquilo como mouse, né? Ou quem vem depois usa aquilo como se fosse natural, não é mouse, é mouse. É o rato mesmo. É um rato, ratatouille, dizem em francês. Então, só um pouquinho, Nelinho. O pessoal chama de Nelinho, né? Não fica bravo chamar de Nelinho? Não pode me chamar, porque isso também me constitui, como dizem, é a minha história. Então, porque o pessoal fala, o Nelinho, Manuel, mas quem é o Manuel? O Nelinho. Ah, tá, o Nelinho eu conheço. O Manuel eu conheço. É igual a história do copo, né? Quantos Manuel tem? Sim. E a própria dificuldade de determinar o que é o Manuel, né? Você sabe, na nossa nossa caderneta de clientes ali da empresa, eu coloco o nome da pessoa, veja bem, para poder identificar, né? Porque existe quantos Manuel? E eu coloco um apelido ou de onde é que é o Manuel, para poder localizar. Porque são milhares de pessoas e tem muitas Marias, muitos Manuel, Pedro. Nós no judiciário, por exemplo, o nome próprio, né, é um problema sério. Porque daí tem o nome de família, né, que é o sobrenome que a gente fala aqui, tem o nome próprio, mas só que isso não basta, porque tem muitos nomes próprios e muitos nomes de famílias iguais. A gente vai ver por onde? O nome da mãe. Né? Então, tem que ter uma outra estrutura de averiguação para ver se aquele Manuel da Silva não é. E daí Manuel da Silva tem um monte. Tem muito. Manuel da Silva que mais tem bastante. Tem. Manuel da Silva, João da Silva, Zé da Silva. E daí tem que ver. Até separar tudo isso aí. Quem é a mãe? Às vezes a mãe é parecida o nome também. Daí dá um rolo, tem que ver o pai. Se o pai for parecido, daí tu está até filtrar tudo isso aí. Aí tu tens que ver CPF, identidade, quer dizer, aí.
a própria estrutura do Estado e o sistema de controle do Estado é que vão determinar pelo nome do CPF, o nome da identidade. Não pode te enganar nessas coisas, hein? Não, então pode. Porque a gente pode prender, já pensou... Foi o Deli que prendeu, botou lá o Manuel errado lá. Eu não sou aquele Sim, Manuel, sou o outro Quando Manuel. ele vai fazer o mandado de prisão, ele tem que ver tudo isso, porque tu pode prender o Manuel errado. Pois é. E daí dá um processo, porque danos morais, né? Sim, sim. Ô, Nelinho, um abraço aí, pessoal de casa. Você chegou agora? Obrigado pelo carinho da audiência. Você está sintonizado no programa Entrevista Portal, recebendo o nosso amigo Manuel Matias Ferreira. A Luciana Rocha está feliz. A Gian Medeiros está assistindo. Boa noite lá para o Gian Medeiros, tá? Falei Gian, é Gian Medeiros. Célia dos Santos está assistindo. Célia dos Santos Mariano. Você conhece o Urra Leão? Urra Leão? É. Um dos homens mais conhecidos na Jaguaruna aí, o Urra Leão. Não, é um apelido novo, então. No meu tempo que eu estava aqui, não conhecia. Um cara mais havaiano que tem na Jaguaruna, mais sofredor. Ah, havaiano. Você sabe quem é? Não sei. Ah, então você vai achar. Conhece o Neizinho? Conheço. Conhece o Neizinho? Isso perturba muito, né? Eu não tenho uma convivência, assim, não tive uma convivência bem com o Neizinho, mas eu sei que ele é uma figura popular. A Hora do Ney você acompanha aqui no portal diariamente ali. Evandro, tu já coisou? Ah, aquela história do coisa. Né? Sim. Coisou. Eu tinha um amigo que ele usava muito assim, a ideia, acho que ele tem uma memória para objetos assim não muito boa, então ele o coisa. Então tu custava entender por causa dessa generalização que ele usava, né? A coisa, tu já pegou a coisa? Já pegou a coisa? Que coisa. Olha que tema legal, cara. Vocês estão em casa aí? Desliga a novela, com a grande audiência na TV lá, 800 e alguma coisa as pessoas assistindo a TV por assinatura. Olha a grande audiência, o pessoal está gostando do papo verdadeiro, papo da vida real. Vamos aprender que é conhecimento. Eu quero ganhar um livro, diz o Neizinho. Vai comprar. Tu é muito folgado. O Neizinho quer ganhar tudo, rapaz. Ó, eu ganhei. Ó. Aqui, ó. Neizinho, ó, morre de inveja, Neizinho. Que é meu. Vai pra lá, seus olhudos. Um abraço para Silva Mota, tá assistindo, obrigado pelo carinho da audiência. Maria Aurélio Alves tá assistindo. Seu Paulinho Machado, o seu Paulinho foi prefeito do Sangão. Seu Paulinho Machado. É, o ex-prefeito do Sangão, uma pessoa maravilhosa. Ele teve no ano passado aqui na entrevista, nós contamos tanta história, seu Paulinho contando história de vida. Ex-prefeito do Sangão também. Aqui a Cláudia de Souza está assistindo. O Ademir, deixa eu botar Você não usa óculos, né, Ninho? Eu uso para ler. É? Não, mas agora aqui no estúdio tá bom, dá para ler. É. O Ademir Adenilde, você conhece alguém desse aqui, esse pessoal que eu falei aqui? Você pode mandar uma boa noite para todos lá, né, Ninho? Não, boa noite, pessoal, né? É um prazer estar aqui no programa do Evandro, é um prazer estar falando para vocês também. E espero que vocês leiam, né, o meu livro e dê um retorno, né? Porque a grande angústia do autor, Evandro, é esse retorno que não vem, né? Tu produz o livro vai, tu vende, e a pessoa assim nunca diz assim, gostei de tal coisa, não gostei de tal coisa. Então tu fica com aquela angústia de saber o que é que o leitor está vendo, né? Que é o grande objetivo do livro. Do livro. Né? Ô, Nelinho, vou fazer uma pergunta. Leva muito tempo para fazer um livro? Esse livro, né? Esse livro aqui, ele é um projeto que ele tem bastante tempo, Evandro. Ele é um livro que, por exemplo, tem um artigo que eu começo a escrever em 2009, né? É um livro que é importante. Esse artigo é fundamental para os professores, para o pessoal que está estudando pedagogia, que está na sala de aula, que está estudando educação e trabalhando no meio da educação. O nome do artigo é A Formação dos Conceitos pelas Crianças, Estudo com Vitória. A Vitória foi minha enteada, né? Eu tive um período com a mãe dela, de 2006 a 2018, 12 anos. E a Vitória, quando eu conheci a Vitória, ela tinha 5 anos. Né? E
E ela era uma menina muito inteligente, muito ativa, e a gente se dava muito bem, assim, porque eu tinha uma relação bem paternal com ela mesmo, legal. né? E quando eu estava estudando, fazendo mestrado, aí eu começo a fazer uma pesquisa com ela sobre como ela aprende as coisas. E eu pego esse autor russo, Vygotsky, que é o que fala que é impossível separar pensamento e linguagem, né? Que a gente pensa pela e com a língua, quer dizer, sem a língua, sem o signo, a gente não pensaria como a gente pensa. Tem muito eu contesto aqui, por exemplo, os estudos, que é um cara que eu adoro, que é o Miguel Nicoleles, neurocientista, e todos os neurocientistas que eu tenho visto, e todos os estudos da filosofia de uma forma geral, eles defendem que o pensamento é uma coisa interna, que o pensamento é uma coisa do funcionamento do neurônio, né? Os neurônios funcionando. O próprio Nicoleles, não sei se tu lembrou da Copa de 2014, quando na estreia da Copa ele apresentou uma pessoa com problema na coluna, até tetraplégico, né? Ele estuda, né, na teoria dele, a interação homem-máquina, né? E ele produziu uma máquina que ela interage com o movimento neural, e esse movimento neural ajuda as pessoas a recuperarem ou usar alguma forma mecanizada de aparelho para andar. E na Copa do Mundo ele apresentou lá um trabalho, que é um trabalho principal dele, do menino com um problema que não podia andar, chutando a bola com que ele chama da interação homem-máquina, né? E daí ele diz que um dia a gente vai poder, eu em qualquer lugar do mundo, você e eu, a gente vai poder se conectar por pensamento. Né? Só que o que ele faz, na verdade, o que é que ele faz? Eles mapeiam os movimentos neurais, por exemplo, do braço, né? Mapeiam esse movimento, a atividade neural que eu faço com esse braço, e eles copiam esse mapeamento neural e passam para uma máquina. E daí a máquina que reproduz esse movimento. Né? Ele fez, por exemplo, dos Estados Unidos, uma chimpanzé, um gorila, não sei, uma macaquinha, ela movimentar um robô no Japão. Né? E daí ele acredita que esse movimento neural é o próprio do pensamento, e a ponto de um dia, se puder, nós vamos poder falar, diz ele, pensar a longa distância com essa conexão, com essa conexão homem-máquina, mas que os neurônios é que vão movimentar essa comunicação. Só que daí eu contesto dizendo que não, porque uma coisa é o movimento motor neural, né? Outra coisa é a representação simbólica, que é típica do pensamento. Né? Então você pode impulsionar uma máquina com um movimento neural, mas você não pode pensar propriamente uma árvore, um carro, né? Se você não tem o signo, o símbolo de representação. O que ele faz, na verdade, ele faz uma transposição. Ele pega o movimento neural, mapeia ele, passa para o computador e o computador reproduz. Daí ele já faz uma codificação, decodificação desse sinal neural e ele vai representar numa máquina. Que daí não é pensamento, propriamente dito, né? E daí os russos, tanto o Vygotsky como o próprio Pavlov, vão dizer que isso não é forma de pensar. A forma de pensar, pensada pelos russos, o que é? Tem o primeiro sistema de sinais, que é o tato, a visão, né, a audição, né, o estímulo-resposta direto. E outra coisa que o Vygotsky estuda é o estímulo mediado, que é o estímulo mediado pelos signos. Então, quando eu falo carro, tem uma mediação entre tu, né, que é um sujeito, um objeto que é um carro, e um símbolo, um signo que faz essa mediação. Ele não está no carro, não está em ti, ele está
numa ideia vaga que é, ideia bem vaga, né? Porque aí que está a questão a palavra, ela tem essa vagueidade também, porque o copo, o carro, né? O coração, a árvore, eles são todos signos que eles dão uma ideia vaga, não representa exatamente a coisa. Daí eu pego os filósofos, por exemplo, os sofistas, que eram os filósofos da antiguidade grega, né? Que antigamente eles diziam que eles não eram filósofos, mas eles eram muito engraçados, eles faziam muita zoeira com a própria língua, e eles eram grandes oradores, né? Então, uma das perguntas do Gorgias, que é um filósofo sofista, ele diz o seguinte: quando eu falo carroça, uma carroça passa pela minha boca? Não, né? Quer dizer, aí ele diz o quê? As palavras não são as coisas. E a palavra pode jogar com as coisas e pode ridicularizar as próprias coisas. A ponto que, daí a psicanálise vai dizer isso. O Lacan, né, que é o grande teórico da psicanálise, pós-Freud, que ele vai dizer que o xiste, a piada, as coisas engraçadas, ela é sempre esse jogo com a linguagem para contradizer a objetividade da linguagem. Né? Por exemplo, eu vi uma vaca voando. Né? Olha só, tu troca apenas como é que se diz? Apenas um significante, vaca, por ave, tu já fica uma coisa ridícula. Então, o próprio ridículo, ele é criado por essa capacidade que a língua tem de trocar de lugar. E tu fazer trocar de lugar. E a coisa engraçada é exatamente isso, né? Quando uma piada é engraçada, eles pegam uma coisa que significa uma coisa e transportam para outra que significa outra. Aí tu fica naquele jogo que tu ri, né? Esse é o típico da piada. Ele dá com essa condição da língua que desestrutura a realidade. Né? Porque uma coisa é a figuração da linguagem, do mundo pela linguagem, e daí a lógica trabalha muito com isso, né? O Wittgenstein, que é um filósofo que eu uso bastante, que ele diz que a língua verdadeira, a língua da ciência, a língua objetiva, é aquela que ela consegue figurar exatamente a realidade. Né? Então, ele tem que ter uma figuração perfeita. Só que a língua nunca figura perfeitamente a realidade, porque ela é uma outra estrutura. E essa figuração é apenas um encaixe, que tu pode ser aceito ou não. Né? E daí gera essa questão que eu falo de outra estrutura, né? E outra estrutura que tu usa inconscientemente, porque ninguém para pensar se a coisa tem aquele nome ou não, né? Quando se perde a memória, por exemplo, uma pessoa que perde a memória, ela fica muito confusa. Ela fica muito perturbada porque ela não sabe o nome de uma coisa e ela não sabe se organizar, não sabe o nome das pessoas. Isso né? E ela perde uma referência sígnica com o mundo. Né? Tem um estudo do outro russo, Leontiev, que o nome do livro é Um Homem com a Mente Estilhaçada. E ele levou um tiro na guerra e ele perdeu uma parte do cérebro que perdeu a capacidade de simbolizar, né, o lado esquerdo do cérebro. E daí ele não reconhecia a própria cidade. Né? Como é que tu reconhece a cidade? Né? Como tu me indicou para vir aqui, fica na frente da loja do Coruja, na Lombada, próximo do Magazine Luiza e tal. Olha qual é a referência minha para vir aqui. Né? E qual é a referência tua? A minha, né? Depois que entra na entrada que vai para o Camacho, logo em seguida. Então, quer dizer, a nossa referência com o mundo é simbólica. A Casa Verde do seu João, ou a padaria do seu Alfredo. Né? Ou tu vai à esquerda e depois à direita. Eu vou à esquerda, depois a primeira rua da esquerda, depois à direita. Tudo isso é linguagem. E se tu perder essa capacidade de saber o que é esquerda, o que é direita, e o que é azul, o que é verde, o que é do seu João, o que é da Dona Maria, e o que é armazém, o que é mercado, tu perde a própria referência da cidade. Né?
E esse livro lá, o Leontiev conta, olha só, os russos eles são muito interessantes, né? Os antigos principalmente, ali da década de 1905 até 1930, por aí, a Rússia teve uma grande revolução intelectual, né? E o Leontiev, ele acompanha 25 anos o cara. Sabe o que é o cara? O guri, um pouco mais de 20 anos, vai para a guerra, leva um tiro, e ele acompanha esse cara por 25 anos, anotando tudo que ele faz, dialogando, conversando. E ele monta um livro que é o Homem com a Mente Estilhaçada, porque ele era extremamente normal, agia normalmente, comia, dormia, fazia as coisas normais, mas ele perdeu a capacidade da memória linguística. Né? Então a cidade para ele era um caos, porque ele não lembrava o nome das coisas, o nome das cores, o nome Aí ele treinava e ele conseguia escrever, inclusive, treinava para poder escrever o que é que era para ele poder se identificar. Ele anotava. Mas, Nelinho, esse livro é pela editora Mercado Letras. Pode ficar à vontade, tomar minha água milagrosa aí. Ah, tá. Não é que eu bebo assim. Mercado de Letras. De Letras. Tá. Essa é a editora de São Paulo. Né? Certo. E está lá no site do Mercado de Letras, quem quiser comprar, bote lá na internet Mercado de Letras, né? E daí na lupinha ali de pesquisa bota o meu nome, Manuel Matias Ferreira, vai aparecer esse livro e um outro que é um livro que eu tenho uma participação num artigo também. Então, bota o meu nome lá, aparecem os dois livros. Que legal. E lá eles têm a forma impressa, que é a forma que pode comprar, e tem a forma virtual, a forma que tu pode... Digital, que tu pode comprar. Que bacana, cara. Tu já entrou nesse novo padrão, né? O livro digital, isso é muito bacana. Eles têm a proposta de publicar. Eu não vi ainda, mas disse que eles vão publicar também livro digital. Mas lá no site já tem desse livro para vender, que eles entregam em casa e tal, né? Ô Nelinho, uma obra que nem essa bonita, fantástica, que claro que eu não vou começar a ler já brevemente, leva muito tempo o autor finalizar? Pois é, tu tinha falado... Mas o tempo que leva? Olha só, eu escrevo bastante, sabe? Eu trabalho no judiciário do meio-dia às 7, né, da meio-dia às 19 horas, e sempre eu escrevo alguma coisa de manhã, estou sempre escrevendo. O meu computador já está cheio de coisa. Então, esse livro eu começo com um artigo, né? Que é o último artigo que eu falo, a formação linguística da mente, né? A formação linguística da mente, função intelectual das operações com signo. Esse aqui é baseado no estudo do Vygotsky e mostra como, né, a nossa mente se desenvolve a partir da utilização dos signos. E é aqui que eu contrario, por exemplo, o Nicoleles, né? Porque o Nicoleles diz que essa conexão neural do pensamento. E aí eu vou dizer, baseado no Vygotsky, que essa conexão não é neural, é simbólica. Então, uma coisa é o som que vem do teu ouvido e da tua boca e movimenta o meu ouvido e movimenta os meus neurônios e eu percebo esse movimento. Outra coisa é aquilo que eu tenho como conceito dessa coisa que tu fala, que eu vou estabelecer uma comunicação contigo. Não é há um movimento no som, quando eu falo uma palavra para ti, o meu som vai até ti e aciona os tímpanos do teu ouvido. Tem um sistema bem complicado, uma capilaridade bem fina, que os neurônios vão captando esse movimento, mas o que eles captam ali é o movimento desse som. Agora, a forma de representar, e aí eu digo que isso é uma invenção humana, que o humano inventou, não é uma coisa inata. Né? Ele viu que um som, ele pode representar uma coisa. Né? Tu imagina, e daí tem um filósofo, Cassirer, que ele vai dizer que tem na base da linguagem uma estrutura que é própria do movimento.
Por exemplo, em francês, feu. 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 Feu é fogo. Então, esse próprio movimento de assoprar o fogo, assoprar para acender o fogo, que gera a palavra fogo. Né? E o Castro vai defender essa teoria que tem uma, digamos, uma motivação ali. Mas isso é muito complicado de defender. Mas eu penso que para os signos primeiros, básicos, por exemplo, a própria ideia de fogo, isso é bem possível, né? Que os primatas lá lidando com a questão do fogo. E olha só, daí tem a questão cultural, porque o próprio cuidar do fogo, para cuidar da tribo, para manter a tribo em vigília, e manter a tribo organizada e ter a segurança que o próprio fogo gera, que ele espanta os outros animais e tal, isso é uma cultura. Ele tem que ser passado e ele tem que ser cuidado. Então, como ele tem que ser passado e cuidado, ele precisa de uma expressão. Então, acredito que seja esse primeiro sinal, um dos sinais de uma representação de uma ideia. Mas essa inspiração toda desse livro, você teve que ter uma inspiração, né, cara? Não, é muita leitura, Ana. Foi baseado em outras leituras, outros livros, sim, é. E você agregou com alguns valores da realidade. Sim, porque na verdade o que eu disse para o Marcos Madeira ontem, né, que não, ninguém inventa a roda. Alguém inventou a roda? Não. A roda foi um processo de invenção que os humanos vão inventando e vão moldando, né? E tudo. Assim como o próprio cuidado com fogo, assim como o celular, que não foi um que inventou, né? Que tem um processo que a primeira forma de energia, bateria, quer dizer, tudo que foi inventado historicamente, tecnologicamente, é que gerou o celular. Não foi uma invenção de uma pessoa que saiu do nada, não. Né? Tudo na humanidade ele é materializado historicamente e na própria experiência do homem. Então, o próprio cuidado com fogo, ele organiza a comunidade e ele exige ali uma representação. Fogo, né? Assim como água, em francês, né? Água, né? Assim como sol, assim como terra, assim como árvore. A se lidar com o mundo e começa a se identificar e ter que comunicar com o outro humano, ele gera sensibilidade simbólica. Isso aí aí eu que digo, esse é um salto dialético que, ao representar o mundo simbolicamente, a partir com os signos, o Vygotsky fala isso, o homem não muda, e o próprio uso da ferramenta, né, que o Vygotsky compara um pouco a ferramenta com o signo, né, ele diferencia, mas o próprio uso da ferramenta, ele não altera só o meio, ele altera também o homem, né? Uma pessoa que sabe usar uma foice, é um processo, não é qualquer um que chega e pega uma foice, né? Então ele altera tanto o meio, porque ele altera, ele roça, ele corta com o machado, mas esse cortar com o machado também modifica a mão e o jeito de usar a mão, né? Eu cortei lenha há muito tempo com machado e sei que posso cortar assim, 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 né? Ou seja, a técnica de cortar. Mas para aprender a cortar, tem que mudar a própria estrutura do movimento dos braços, da manutenção do objeto na mão e tal. Aí isso é uma ação dialética, né? Que o uso da ferramenta intervém no meio, e esse uso também intervém no sujeito. É uma coisa que vai e volta, ela não está só no lugar, né? E daí o signo e a representação tem isso. Quer dizer, quando os primeiros humanos começam a usar uma expressão para representar alguma coisa que assusta ou que admira, né? Água, o sol, né? Ou chuva, qualquer coisa que começa a representar isso vai alterando a relação desse humano com o mundo, e isso vai numa dialética, né?
que nós chegamos aqui, discutindo essa questão da representação. Legal. Aqui, o seu Paulinho dá boa noite. Neizinho já está pegando o pé. Aqui. Quero ganhar um livro, então já falei. Seu Paulinho. Pô, Paulinho Machado, hoje ele conseguiu entrar, diz o Ney. Ô, seu Paulinho, tem novidade aí no portal? Acredito que semana que vem, a primeira semana, não é mentira não, hein, mas eu acredito que 1º de abril em diante vai chegar o aplicativo no portal e aí você vai dar um clique e você vai ficar por dentro das programações aí do portal. Muito fácil você assistir. A gente já coloca em diversos e multicanais aí para você não se perder. Mas o seu Paulinho não conseguiu se achar ainda. Mas hoje você achou. Mas havia um aplicativo, eu vou enviar para você, seu Paulinho, aí você não tem desculpa. Aí eu vou puxar sua orelha aqui. Tá certo? Um abraço aqui também para o Luciano Coelho. Ele diz boa noite. Você conhece o Luciano Coelho? Conheço. É mesmo? Conheço. Então, ele é filho do falecido Zé, né? O Zé. Você conhece então? Conheço, irmão do Givanildo, meu amigo de. Então Os tá. Coelho ali da Costa Lagoa, são uma família grande. Essa lagoa lá sempre sintonizada. Cuidado. Conhece o Catiça? Conheço. O Catiça ali, o Catiça é parente deles ali, né? Então. É tio do. Catiça lá, rapaz, então. Ô Nelinho, quando você vai. O pessoal em casa quer saber o seguinte: dá muito trabalho fazer um livro? Dá muita mão de obra? Na verdade. Tem ajuda de alguém? Não. Quer dizer, a ajuda de alguém que eu pego é o livro de outro, né, para ler e tal. Mas assim, dá, porque tu pensa uma coisa, Jorge, tu ficar 2 horas lendo um livro. Uhum. Quando eu comecei a ler, eu ficar 2 horas lendo um livro era uma coisa muito complicada. É muito cansativo. Tu tens que estar concentrado, tu tens que estar interessado naquilo que tu está lendo, e isso dá uma canseira. Tanto é que às vezes a gente sai de uma leitura, a gente sai até meio da escrita também, né? Então, tanto ler como escrever é um trabalho. Não é coisa para vadio, não, Jorge. Não. Ô, Evandro. Mas... Porque assim, ele exige um sacrifício de concentração, ele exige um sacrifício de busca de entendimento, exige... É muito mais fácil tu estar no boteco tomando cervejinha e conversando, que é a coisa mais... com certeza, né? Com certeza. O Luciano aí sabe muito bem, né, Luciano, como é que é. Tá tomando cervejinha no boteco, falando do Corinthians ou do Fluminense. Você é corintiano? Não. Você não é corintiano? Felizmente não. Felizmente? Não, eu sou tricolor, né? Tu sabe, João. Tu sabe o Fluminense? Rapaz, tá certo, eu brincava contigo, Fluminense. Eu sou mais sofredor do que esse não tem, né? Diz que o torcedor do Fluminense sofre muito, é verdade, Nelinho? Sofre? Na década de 70 nem tanto, ali nos 2000 e pouco foi campeão algumas vezes, né? Mas o resto só leva pau. Agora eu soube, tu vai concordar comigo. Eu quero já até mandar um abraço para ele, se ele não estiver assistindo, em breve ele vai estar assistindo. O seu irmão, o Zé, sei lá da Cressol, que é o meu amigão do peito, ele é Botafogo, né? Ele falou um dia para mim, né? Eu sou estrela solitária. E naquele ano o Botafogo caiu. Você viu aí? Qual é ano que o Botafogo não caiu? Mas esse ano o Fluminense foi melhor que o Botafogo, né? O Fluminense surpreendeu. Sabe que eu faz algum tempo que eu não acompanho bem o futebol, assim, estou bastante por fora. E se o Fluminense fosse campeão, eu garanto que eu sabia. Né? Eu sei que o Flamengo foi campeão no seguido 2 anos, né? Pois é. Você tem quantos filhos, Nelinho? Eu tenho 3 filhas. 3 mulheres? 3 mulheres. Nós temos empatado, tem 3 mulheres também. 3 mulheres? 3 mulheres. As minhas já estão crescidinhas, casadas e tudo. São moças já, são mulheres já. Legal, cara. Olha o pessoal em casa, eu deixei para a última parte, sempre quando começa o programa eu já pergunto. Você, afinal de contas, você nasceu em Jaguaruna ou cidade vizinha, município vizinho? Eu nasci na Içara, no município de Içara. A Esplanada, aqui perto, né? Tá. Esplanada aqui perto da BR-101. E quando tinha 6 anos, a minha família veio para o 13 de maio, Lajeado ali. Tá. Daí eu me criei ali, em Lajeado, né? Opa! São Luís, que chama hoje. Foi dividida a comunidade. E eu me casei em 1985 e eu vim para Jaguaruna, para Costa Lagoa.
Tá, né? certo. E daí eu costumo dizer que em Jaguaruna, o Bertold Brecht, que é um filósofo e poeta, ele diz que o homem nasce onde ele se emancipa politicamente, onde ele começa a ter consciência da sua própria vida. E daí eu digo que eu nasci em Jaguaruna, que eu comecei a militar politicamente, comecei a pensar a minha própria condição de homem, né, no mundo. Todo mundo pensa, mas eu digamos mais radicalmente assim, questionando, o que é que eu faço nesse mundo? Você fazia essa pergunta para você, É, toda hora perguntando. E tinha e essa pergunta é dolorosa, né? Certa situação. A pergunta é dolorosa, porque às vezes é muito mais fácil tu passar por cima e dizer, vou fazer o que tem que fazer, deu. Quando tu começa a se questionar, o que é que eu estou fazendo no mundo? O que é isso, viver e fazer algumas coisas? Como viver bem, por exemplo? É o problema da filosofia, Evandro. De onde viemos, para onde vamos, o que temos que fazer, como nos comportar, qual a melhor forma de viver. Então, as perguntas clássicas da filosofia, né? E eu começo a fazer isso. Né? O que é esse mundo? Aí tem um poema, e daí nos meus poemas já aparece um pouco aparece bastante da reflexão filosófica, depois dá para... Né? E daí tem um poema que eu olho aqui em Jaguaruna, é um dia nublado, assim, né? Bem serração baixa. Tá. Eu ia trabalhar na praia, lá ajudando de pedreiro, aí eu subo no Morro do Osni ali e vejo a cidade. Aí eu fiz um poema nessa condição. Você fez um poema nesse dia? Tava inspirado, hein, cara? Não, porque assim, sai uma ideia e daí isso aqui dá um poema. Eu fiz a Neblina, cidade coberta de amores afeta, cidade escondida do sol da alegria. Né? E essa própria crítica de como se vive na cidade. Né? E esse viver na cidade, num ponto que assim, o que é essa cidade? O que a gente tem que fazer nessa cidade e tal, né? E para mim é assim, quer dizer, por isso que eu digo que meus poemas têm bastante filosofia, porque tem Esse lá... Esse poema tu te lembras todo? Não lembro todo, mas ele está escrito no livro da... Você não consegue falar um pouquinho dele agora? Ele diz mais ou menos assim, cidade coberta de amores afeta, de sangue e lágrimas, de carne fedida, cidade escondida do sol da alegria, da vida vividas em claros de dia. Cidade que finge em dias de festa, celebra a hipocrisia no culto e na missa. Depois da oferenda, abre-se uma fenda para celebrar a morte da vítima. Mais ou menos isso. Então, isso é uma crítica à sociedade cristã, propriamente, aos cristãos, de uma forma geral, né? Porque os cristãos... Eu li bastante a Bíblia, sabe? Uma das minhas formações... E hoje eu me considero ateu, assim, não acredito em Deus e tal. Eu falo, inclusive, no livro essa condição. Mas a minha leitura básica de querer compreender o mundo foi lendo a Bíblia. Tem um filósofo brasileiro, eu me esqueci o nome dele agora, do Carequinha, é bem famoso. Ele diz que é impossível a gente viver no Ocidente, né, que seja ateu, que não seja, que não compreenda a Bíblia, que a Bíblia é o fundamento da nossa cultura, né? E ali tem tudo. Na Bíblia tem tudo, né? Tem todas as crenças, todas as coisas, tem as coisas mais bizarras. Mas você lia bastante a Bíblia? Lia bastante. Eu trabalhava na lavoura de fumo. Sim. E à noite eu ia cuidar da estufa, não sei se tu sabe. Sim, estufa de fumo. Cuidar, porque Mas assim... era só que ele ficou... E tem que cuidar, né? Porque assim, a gente tinha que manter a caloria durante a noite, né? Então, eu levantava 1h da madrugada, às vezes eu dormia às 10, levantava 1. E aí de manhã, de madrugada eu pegava a Bíblia para ler. E daí uma coisa que eu sempre queria, assim, como é que é? Entender, né? O que é isso? O que significa? Aí na igreja, na época, a gente fazia curso bíblico, então tinha uma reflexão bem legal sobre a Bíblia. E claro que daí, essa é uma questão interessante para a questão da língua, que é da interpretação, né? Cada indivíduo, cada sujeito, ele faz uma interpretação dos textos a partir da sua
da sua ótica, do seu mundo, né? E daí se tu liga os textos que tu lê ao teu contexto e ao teu mundo, tu vai compreender tanto melhor o texto quanto melhor o mundo, né? O Paulo Freire, que é um grande pedagogo, ele diz o seguinte, dizia, né, ele é falecido, mas o livro deles ainda o livro dele, essa é a vantagem do livro, que o livro fica dizendo, né? Ele diz que... Fica imortal o livro? Fica imortal. Que passa para geração, né? Imagina um livro de Aristóteles, de Sócrates, daqueles, né, do Platão, estão aí reverberando. Aí o que é que o Paulo Freire dizia? Que para ler os textos tem que aprender a ler o mundo. E ler o mundo, qualquer pessoa pode ler e ela pode aprender que assim, o que é que eu estou fazendo, o que é isso, o que é que isso significa, o que é que isso não significa. Né? Tanto é que a pedagogia de Paulo Freire vai dizer que tem que relacionar a vida, né, aos textos. E daí quando o sujeito consegue ligar os textos do cotidiano que ele encontra pelo dia a dia e ligar na vida dele, aquilo faz um encaixe, que é o encaixe que eu falo na língua, né? Que a língua acaba encaixando no mundo e a gente pensa que o mundo é a língua, e que a língua é o mundo, e que tudo está encalacrado. Mas não, quer dizer, a representação ela é uma coisa externa, fora. Mas se tu não conseguir ler o mundo propriamente dito, tu não consegue ler texto. E eu conheço muita gente no judiciário que trabalha com direito, trabalha com o sistema judiciário jurídico de uma forma geral e não compreende nem o lugar que vive. Numa coisa muito simples, que eu vou falar para ti, por exemplo, tem muitos colegas meus no trabalho que eles acham, por exemplo, a gente trabalha na área criminal, né? Certo. E nos processos penais criminais. Pegando a coisa brava lá, hein, cara? A gente, principalmente Maria da Penha, né? E só para dar uma vírgula, essa condição da área criminal cada vez cresce mais, ela não estabiliza, né? Os números porque aumentam? Assim, fugindo um pouco do foco do livro. Não, mas isso tem a ver, porque assim, ó, a criminalidade, ela é muito da questão social, né? Os países mais desenvolvidos socialmente têm pouca criminalidade. A Holanda, a Noruega, a Dinamarca. A Holanda acabou com os presídios, né? Não tem mais presídio. Né? E tem algumas coisas na sociedade brasileira que tu criminaliza para gerar uma fábrica do criminoso, que é a questão, por exemplo, do consumo de maconha. A maconha é extremamente terapêutica, né? Comprovado. E se ela fosse liberada, por exemplo, ela tirava um monte de gente da criminalidade, porque se eu tenho o vício de fumar um baseadinho, eu vou ter que comprar do criminoso, eu crio um vínculo com ele, né? Então, se não tem a necessidade, se descriminaliza isso, tu tira uma grande faixa de pessoas da criminalidade. Diminuiria, porque daí não precisava tu ir matar, roubar ou fugir da polícia, ou a polícia correr atrás, se tu tens o direito de fumar o teu baseadinho. Como acontece na Holanda, como acontece no Uruguai, como acontece na Europa inteira, né? Eu fui no Uruguai, lá era muito comum lá. Sim. Interessante. E é comprovado, inclusive para nós para mim, da minha idade, assim, a gente fica mais ativo, né? Assim, foi comprovado cientificamente que a partir dos 60 elas dão uma certa atividade cerebral, né? Então, é só um exemplo. Mas o que é que eu estava te dizendo? Que os meus colegas, eles, por exemplo, um dizer muito simples e muito tosco, e muito fora do próprio real deles, que é assim, bandido tem que matar mesmo. Ele, no dizer assim, ele está tirando no próprio pé, porque qual é que é a razão do judiciário? A razão do judiciário é o Estado Democrático de Direito, o direito de defesa, o direito de ser ouvido, o direito do contraditório. Né? O próprio direitos humanos, por exemplo, se não existisse direitos humanos, o que acontece? Porque todo direito é humano. Quando tu estás lutando por um direito teu, por exemplo, de uma posse de terra, é um direito humano, ele não é um direito alienígena. Né? Então, se tu tira o direito do humano recorrer a um judiciário justo, né, e imparcial,
como se viu agora o julgamento agora essa semana, né? Quando se recorre ao judiciário e consegue ter um juiz e um sistema judiciário que te dá a chance de te defender, te dá a chance de te ouvir, dá a chance de tu pagar o que tu tem que pagar, né? É uma coisa. Agora, quando tu é suspeito e o policial vem dá um tiro porque tu é um bandido, ele acaba com o judiciário. Né? Então, quando o cara que trabalha no judiciário que diz que tem direito a polícia tem direito de matar o bandido, ele está tirando o próprio pão dele, porque o próprio sistema judiciário perde sentido. Porque o sistema judiciário, a gente sabe a dificuldade que é para... Uma coisa é o sistema judiciário, outra coisa é a justiça, né? Que a justiça é uma ideia, um conceito, e é bem abstrato e bem aberto. Agora, uma sociedade democrática sem um sistema judiciário justo, ela é a barbárie. Daí vamos todos pegar em arma mesmo e vamos cada um que se cuide, né? Se não tiver um sistema. E daí essa pessoa, ela faz o quê? Ela atira contra o próprio pé, né? Porque se estou trabalhando no judiciário, isso contra o Estado Democrático de Direito, e o direito de defesa, o direito de contraditório, eu estou atirando de mim. Eu digo, mas isso aí está certo, então o policial vai ter o direito de atirar e matar, então nós vamos embora, guarda na nossa mochila e deixa fazer o trabalho deles, né? Porque o judiciário não tem que fazer nada. Tu pega a semana... Aí então, ó. Aí tu pega essa semana o policial lá que entrou, eu não vi, não sei se tu viste aí, em Itajaí, passou no Brasil. Eles pegaram um cara que estava com uns pacotinhos de droga, estava traficando. E daí eles ficaram algum tempo próximo de uma padaria, de um pessoal que estava trabalhando ali, né, da padaria. E daí a mulher foi reclamar, que eles estavam atrapalhando ali, que era para tirar o sujeito que foi preso, porque eles pegaram um traficantezinho ali, né. Aí eles começaram a polícia e os policiais e o casal começaram a discutir e a brigar. No fim, eles bateram na mulher, prenderam, e, quer dizer, eles fizeram uma coisa arbitrária. Se não fosse a própria câmera que estava no policial, o que ia mostrar? Ia mostrar que aí eles tiveram desacato, que era resistência à prisão. Eles disseram que eles eram traficantes também. Então, os próprios policiais acusaram o casal que estava trabalhando na padaria, que era traficante também, e prenderam os dois. Daí vai se ver, eles não tinham nada a ver com a coisa. Os policiais, ela simplesmente pediu para que eles tirassem o rapaz que estava na porta, praticamente, que eles tinham prendido ali, para deixar os clientes passarem, né, na padaria e tal. Começou um tumulto, deu um bafafá. Deu um bate-boca. E no fim... E daí a sorte do casal lá é que a própria câmara que estava no policial que foi usar de prova contra eles. Daí eles foram afastados e vão responder o processo. Aí eles alteraram o BO, né? Acabaram. Então, quer dizer, se não tem um Estado democrático de direito que garante ao cidadão honesto, que está trabalhando, que está fazendo as coisas certas, a se resguardar de algumas coisas, de alguma truculência de polícia ou de vizinho, alguma coisa assim, quer dizer, se não tiver um judiciário justo, as pessoas vivem na barbárie, né? Daí é a guerra mesmo, né? Quem pode mais chora menos. Meu Deus, é uma loucura. É uma loucura. Rapaz, 1h10, 1h11 minutos, passou rápido, Nelinho? Rapaz, que legal. Nosso amigo Manuel Matheus Ferreira, o Nelinho, esse cara entende, hein? Ó, formado em Pedagogia pela Unesc, mestre e doutor em Ciência da Linguagem pela Unisul, escritor desse livro, vamos botar aqui mais próximo, aproximando aí, vamos lá, aqui ó. Pode contar o título aí, Nelinho, é O Signo. O Signo e o Ser das Coisas Mesmas. Introdução a uma filosofia das duas estruturas. E essa introdução aqui, Evandro, eu acho que ela é extremamente, digamos assim, inovadora, essa ideia. Né? Porque eu sou ousado, né? Porque eu estou criando, inventando ou desenvolvendo uma nova filosofia.
Que bacana, amigo. Que é uma filosofia de que não pode se separar a filosofia. Tem um filósofo alemão também, Fussell, que ele fala que toda filosofia é filosofia da linguagem, que toda ciência é ciência da linguagem, que toda a forma de lidar com o mundo, ela é linguística. E uma coisa muito simples, por exemplo, tu para te conhecer uma ciência, tu tem que conhecer a linguagem dela. Conhecer direito, o que é? Conhecer a linguagem jurídica. Conhecer medicina, conhecer a linguagem médica. Né? Conhecer a arquitetura, conhecer a linguagem, a matemática e tal, né? Então, quer dizer, conhecer uma ciência é conhecer a linguagem dela. Aí, esse filósofo, o Fussell, que é alemão, ele diz isso. Mas só que daí o problema é que a ideia, tudo para ele fica no mundo da linguagem. Mas o que é que eu vou dizer? É que a linguagem ela tem que ter uma referência no mundo. Ela não cria nada. Tem gente que diz, se tu pensar positivo, se tu repetir tuas palavras e tal, né? Se eu botar um cartãozinho lá na parede, como eu vi numa casa, um cheque de 10 milhões de reais vai chegar para mim, botou em vários pontos da casa, né? E ela está me ouvindo, essa pessoa. E daí eu achei muito engraçado, porque ela acredita que o fato de expressar aquela coisa vai acontecer aquele efeito, né? A lei da atração, você quer dizer? Tem muito dessa teoria da atração, né? Que o que pensa, o que fala vai trazer as coisas, mas só que não. Aí tem uma relação que é assim, se tu pensa uma coisa e fala uma coisa, aí tu começa a agir em direção àquela coisa. Isso é real, isso é válido, porque não tem nada que não esteja antes do pensamento para depois ser executado por um humano. Então, se tu queres mudar de vida, tu tens que pensar nas coisas, né? Tem que falar aquelas coisas, e até repetir às vezes para não esquecer que tu tem que fazer aquilo, mas tu tem que movimentar em direção a essa ação. Né? Então essa... Você quer dizer que não esperar, tem que ir em contra. A própria ideia de orar, por exemplo, orar para pedir, oração. Tu orar tem a ver com falar, né? Né? E ação, com agir. Então, oração não é só falar. Oração e aí o Jesus Cristo, o próprio Cristo diz, né? Não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, né? É aquele que faz a vontade. Quer dizer, ele pode louvar a Deus e falar, mas se ele não fizer a parte prática do amar mesmo, ele não adianta ficar dizendo que é o Senhor, Senhor. Aí não tem jeito. Não tem jeito. O Luciano Coelho diz assim, trabalhei com esse cara, ele é muito gente boa. O Coelho lá. É o Luciano Coelho. Fala, Coelho. Osni Cardoso está assistindo. Boa noite, um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe a todos. Esse você conhece, o Reginaldo Vieira de Souza, acho que é Souza. O Nadim. Nadim trabalhou aqui no SAMAI, trabalhou na prefeitura. Sim. Nadim é conhecido, né? Nadim conheço. No Corpo Bombeiro, depois ajudou ali, vontade. Isso. De vez em quando eu encontro ele, quando eu vejo jogando, eu encontro ele por aí. Fabiana Medeiro Cruz, ela também escreve poesias lindas, né? Sim, minha colega escritora, né? É maravilhosa, ela escreve muito bem. O Jaime de Amaral está assistindo. A Edna Martins também está assistindo. A grande audiência está na TV por assinatura, 2.580 pessoas em casa assistindo para a TV, pelo canal da TV Portal. Meu amigo Manuel, meu amigo Nelinho. Rapaz, estamos chegando ao final, Nelinho. 1h16. Deixa as tuas considerações finais. Aliás, você já deu a dica, né? Para onde comprar esse livro, pode entrar na internet. Eu gostaria que você reforçasse o convite. Isso, ele está no site do Mercado de Letras, né? Que é a editora do livro, é a editora de São Paulo. Bota lá no Google Mercado de Letras e quando abrir a página, lá na consulta, bota Manuel Matias Ferreira. Aparece o livro, esse livro e um outro. Né? Se quiserem comprar o outro também, é uma coletânea de artigos do pessoal da Universidade Federal, né? E que tem lá um artigo meu também.
Mas esse livro está lá. E eu tenho alguns também, ô Evandro, se alguém quiser, precisar, pode anotar o meu telefone, me pedir que... O número é o... É o 99970-7717. Né? Falar com o Nelinho. É. Esse é o cara. Gostou da entrevista? Adorei. Gostou? Tem que vir de novo, né? É muito bom, Evandro, falar contigo, porque tu... Aí eu gosto. Gosto dos meus convidados. Deixa muito à aqui. vontade. Aí eu gosto. Eu acho esse papo muito bom, sabe? Bom. Porque uma coisa importante, Evandro, só para concluir, porque assim, eu pergunto quem é que pode ler, né? Todo mundo que quiser pode ler. Família toda pode ler. É, pode. Eu, por exemplo, a minha neta, que ela não é minha neta, mas ela é filha da minha enteada, e eu considero minha neta, a Beatriz. Claro. Ela tem 10 anos, eu dei um livro para ela, autografei. Aí ela, mas eu não vou entender. Assim, tu vai ter tempo de entender. Se tu quiser. Quer dizer, está incentivando ela a ler, a pensar, né? Isso mesmo. E eu, por exemplo, né, eu estudei depois de adulto na escola formal. Eu fiz a 4ª série, terminei em 1974. Depois só vou voltar a estudar na escola mesmo em 96. Eu estava com 37 anos, né, e poucos. E uma coisa que eu nunca tive medo de fazer foi pegar um livro que eu entendesse de cara. Mas você sempre gostou de leitura. Eu noto que você gosta de leitura. Sim. Tem uma coisa que eu gosto de contar, é que eu me lembro quando era pequeno, meu pai, lá na Esplanada ainda, eu tinha menos de 7 anos, 6 anos, por aí, 5 anos, ele lia muito. Ele lia livro de mecânica, ele foi técnico em mecânica, assim, teórico, né? Nunca praticou. Ah, certo. E ele lia muito a Bíblia, ele lia muito livros da Igreja Católica na época, o livro grosso, o Anuário Naciano, não sei se você já ouviu falar. Ele comprava tudo, a Bíblia, a Igreja e tal. Aí à noite não tinha luz elétrica, ele botava uma lamparina entre o livro e ele e ficava lendo, e ele lia em voz alta. Daí eu lembro, eu tenho essa memória. Que legal. Eu tenho essa memória dele. Que boa lembrança do seu pai, né? Tá e assim, ele era uma pessoa muito. E eu acho que tem a ver com essa memória, eu acho, a minha vontade de querer ler, de saber. Despertou já ali pelo pai. Mas só que assim, ó, eu paro. Legal, eu paro da escola aos 10 anos e eu fico até na minha juventude, até no meu casamento em 1985. Até ali eu não lia nada. Eu começo a ler depois. O meu sogro, Antônio Santinoni, lia muita Bíblia, a gente refletia muito e tal. A partir dali que eu começo a pegar de volta a leitura. Né? Sabia ler mal e porcamente, mas começo a ler arriscando, né? Para interpretar. Depois eu vou estudar e vou ver que, na verdade, essas interpretações individuais são sempre possíveis, né? Então, tu pode ler um texto e interpretar de uma forma, eu leio e interpreto de outra, quer dizer, que o texto ele é sempre aberto para interpretações possíveis. E, claro, que ele tem uma certa ordem e tal, que não pode sair muito fora, mas o que tu entende ali dentro daquele conjunto é a tua interpretação, né? E daí que eu digo que não tem leitor específico para ler. É claro que quem gosta de filosofia, quem gosta de física, quem gosta de quem estuda pedagogia, que tem questões pedagógicas, porque esse problema da relação da língua com o mundo é o problema da cognição, que é da aprendizagem, né? Então, como a gente aprende? O que a gente aprende? Qual a forma do conhecer, né? É nessa relação língua-mundo mesmo, né? Bacana, meu amigo. Deu um show aqui hoje. O signo e o ser das coisas mesmas. Aqui do meu lado, amigão de todo mundo aí de Jaguaruna, Manuel Matias Ferreira. Outra coisa, deixa eu pegar aqui os últimos recadinhos. O João Leonardo, o Ramos Guimarães está lá assistindo, obrigado pelo carinho da audiência. Então, o livro, mais uma vez, está aqui, é O Signo e o Ser das Coisas Mesmas, do nosso amigo Nelinho. Podemos dizer que é o nosso jaguarunense aí, o orgulho jaguarunense do nosso escritor. Que bacana, cara. Eu penso assim, que tanta dedicação que esse cara fez nesse livro aqui, feito com tanto carinho, muito bonito até, inclusive o formato. Você que escolheu o formato assim? Não, foi a gráfica, né? Eu até queria dar uma lembrança ali pro
Da Gráfica Guimarães, como é que é o nome do rapaz? Eu não me esqueço agora. Ramos? O que é, acho que é cunhado dele. Ai, Que agora. trabalha, agora é o nome da outra gráfica, né? Sul Catarinense? Gráfica Jaguaruna, Gráfica Sul Catarinense, né? O litoral? Gráfica Litoral. É. Eu conheço pra caramba. Eu queria agradecer ele também, sabe por quê? Assim, ó, eu trouxe esse livro ali pra gráfica, e daí ele olhou o livro e disse assim, ô Manuel, esse livro tem que botar numa gráfica, esse livro teu... Ele me falou isso. Porque os 2 livros anteriores eu falei, eles que publicaram, né? Editaram, né? Eu tenho até o telefone dele, falo com ele de vez em quando, agora não sei se é o nome. Ele que cuida da gráfica, né? E o Noldo e Orvalho e o Olhar Avesso foi feito aqui na Gráfica Guimarães, que agora é a Gráfica Litoral, né? Certo. E esse livro eu trouxe ali, conversei com ele, ele disse assim, não, cara, esse livro aqui é bom tu botar numa gráfica especializada e tal, tal. Daí, isso em 2019, daí eu disse, tá. A minha vontade é publicar para o pessoal ler, né? Não estava muito preocupado com a questão da gráfica e tal. E daí mandei o projeto para a gráfica em São Paulo, eles aprovaram. Legal. E está saindo aí. Bacana. Mas eu devo... O pessoal ali também é muito profissional ali, ó, os meninos ali, o pessoal da Gráfica Guimarães, pessoal muito bacana. E tem uma pessoa que deixou um recado aqui para você, aqui, ó. Isso para te lembrar, ó. Diz aqui o seguinte, Evandro, avisa ele que passando a pandemia pode marcar um churrasco para nós. Quem? O Coelho, Luciano Coelho. Sim. Para churrasco todo mundo se lembra, né? É sério? Não, teve uma vez que a gente fazia na Casa da Praia, ali onde eu estou morando agora, o Luciano, o Givanildo, né, o Duca, que é o irmão dele, que é irmão do Luciano também, né? A gente fez lá quando tava lá, o Giva ia muito lá, né? Aí eles estiveram lá também, daí essa memória, né? Mas é bom. Bom ser lembrado, né? É bom. Para as coisas boas, né? Bom, esse foi mais uma entrevista Portal de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vai estar nos canais Portais, na TV por assinatura Reprise e nova programação durante toda a semana ao vivo. Hoje nós tivemos a Assembleia Extraordinária da Cressol 2021. Cressol de Jaguaruna, a gente Portal transmitiu ao vivo aí pelo sistema Portal de Comunicações. A gente agradece pelo carinho da grande audiência. E a gente vai estar de volta já na grade de programação com as novas programações ao vivo e com isso você assiste o melhor que aconteceu durante toda essa semana lá na grade da TV Portal. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês. TV Portal, a sua programação local, 24 horas.